Uma vez eu assisti uma pesquisa que era sobre os sapos. Fizeram uma experiência com 2 sapos e colocaram uma panela, 2 panelas de água. A primeira panela era água quente, água fervente. Então jogaram o sapo dentro dessa panela com água fervente e rapidamente o sapo pulou de dentro dela. E na outra panela, que era de água fria, colocaram o sapo dentro da panela. E o sapo ficou, ele não pulou, não foi para fora. E daí, essa panela que estava com água fria, e assim o sapo ficou dentro, colocaram para ferver. E na medida que a água ia esquentando, o sapo ia se adaptando àquela situação da água mais quente, mais aquecida. Para o sapo suportar o aquecimento da água, ele tinha que liberar mais energia. E assim ele ia se adaptando a essa nova temperatura. Até que chegou um momento que a água entrou no processo de ebulição e o sapo morreu cozido, né? Então, a gente tem aqui uma analogia entre 2 situações distintas que a gente pode comparar com a nossa vida. A primeira, você tem a possibilidade de entrar numa situação, se deparar de imediato com uma situação que você vê que não é para você e rapidamente você sai dessa situação, que é no caso da água quente. Mas também tem a situação que é mais perigosa ainda, que nos remete a uma questão de acomodação, que é quando o sapo entra numa situação em que está conveniente a temperatura para o que ele quer, mas depois vai piorando a situação e ele não se percebe, ele vai entrando dentro daquele processo. E muitas vezes é isso que acontece com a gente. Com a gente, que eu digo de uma forma geral, até mesmo comigo. Veja bem, você entra numa situação em que está tudo bem, só que essa situação depois não vai ficando tão bem e você vai se acomodando e não consegue sair daquela situação. Muitos poderão dizer que o que matou o sapo foi a água quente, a água fervente, mas o que matou o sapo foi a indecisão. Foi o momento que ele queria sair de dentro, mas não tinha mais força, porque ele gastou toda a energia dele para se adaptar à situação. Então, o sapo poderia ter pulado para fora logo no momento que a água começou a esquentar, mas ele preferiu se adaptar à situação. E muitas vezes é isso que acontece. Você vai se adaptando a situações inconvenientes e no momento que você quer pular para fora da situação, pode ser relacionamentos tóxicos, pode ser relacionamento abusivo, pode ser um mal entendido, pode ser um emprego que você não gosta, e você vai ficando ali em cima do muro. E muitas vezes o que vai matando as pessoas é essa indecisão. Elas passam a morrer por dentro, passam a se sepultar por dentro. Elas passam uma vida de morte. Essa semana teve uma morte, literalmente uma morte, de uma filha de uma amiga minha que foi atropelada. Ela estava de bicicleta, foi atravessar a rua, só que ela estava numa CE. Naquele momento em que ela ia atravessar a rua, ela parou no meio da pista e ficou em dúvida se voltava ou se seguia em frente. E o carro veio e atropelou e fatalmente, né? Ela morreu. E o que aconteceu? Um momento de indecisão. Então, esses momentos de indecisões que nós passamos é que nos matam, ou literalmente, como foi o caso dessa fatalidade, ou nos matam por dentro. Então, chega um momento em que você precisa decidir. A situação não está conveniente, não está de acordo com o que você quer, dentro das suas possibilidades. Então pense bem se não está na hora de você pular para fora dessa panela de água quente. Aliás, dessa panela de água morna, né? Antes que ela esquente ainda mais.